A graça e a paz de Jesus a todos que me assistem. Vamos continuar aquele estudo sobre a predestinação. Muito bem. Ao final do capítulo anterior, eu disse que, resumidamente, sobre o que está acontecendo entre os reformadores da nossa atualidade. Eles buscam vínculos com os antigos reformadores porque eles não têm nada novo a respeito desse assunto. E como aqueles daquela época em que foi feita as primeiras reformas da igreja através de Lutero, Calvino e outros mais, houve a teoria de Armínios e de Calvino a respeito desse assunto que eu estou falando. E como elas não estão hoje, na atualidade, convencendo quem está ouvindo as pregações, foi elaborado entre os novos reformadores a busca do Espírito Santo e as novas revelações do Espírito. Então a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Então toda a revelação ela vai ser feita através das Escrituras. Então nos vídeos anteriores eu formulei toda essa revelação através das Escrituras. Então tudo comprovado pelas Escrituras. E chegamos no assunto de que o plano de Deus só havia acontecido aqui na terra por causa do primeiro pecado no céu. Não havia lógica nenhuma de haver um plano nessa terra, através de Adão e Eva, se ainda nem havia pecado. Então, a pergunta a se fazer é: aonde foi cometido o primeiro pecado? Aí, através das leituras de Ezequiel 18, Isaías 14, Ezequiel 28 e Isaías 14, nós chegamos à conclusão de que o pecado do céu trouxe consequências para haver uma história do pecado na terra, no qual o reino foi entregue a Satanás. Porque no céu houve uma batalha Miguel e seus anjos, no qual Satanás já havia convencido uma terça parte dos anjos com seu discurso. Um discurso inflamado, um discurso que coube a um terço dos anjos ser levado pela sua conversa. Dessas três classes de anjos que haviam partido para o lado de Satanás, ou seja, fizeram amizade com Satanás e guerrearam contra Miguel e seus anjos. Então tinha aqueles que foram arrastados pela eloquência da pregação de Satanás e através da sua tremenda sabedoria, através do comércio, encheu ele o interior de violência e esses anjos foram arrastados, mesmo tendo Deus por soberano, tendo Deus como Senhor, mas eles foram arrastados e fizeram parte desse um terço dos anjos. E a esses também, depois da guerra no céu, foi atribuída a culpa. Então Deus, em primeira instância, não perdoou essa primeira leva, essa leva de anjos que foram com Satanás. Então, a primeira classe, então, ela tinha certeza da soberania de Deus, mas foram levados. E a segunda classe não tinha certeza se Satanás tinha razão sim ou não e ficaram ali no meio a meio. Aí tiveram que tomar uma decisão de última hora. Ficaram ao lado de Satanás na guerra do céu. E aqui tinha também aquela parte que tinha certeza que queria ir para Satanás porque já estavam revoltados contra Deus. Não queria mais aceitar a soberania de Deus. Esses sim são os inimigos de Deus que não estão escritos no livro da vida, antes da fundação do mundo. Então, todas essas leituras disso que eu estou falando já foram feitas. Então agora cabe a nós agora saber, no plano de Deus aqui no Jardim do Éden, porque no Jardim do Éden lá do céu já ocorreu os fatos. Os fatos vêm ocorrendo agora conosco aqui. Então a pergunta a se fazer é esta: o que tem esses anjos que foram lançados nas profundezas da terra
conosco aqui, nós, que temos a ver com eles? A pergunta é essa. Então, a resposta eu afirmo que os únicos espíritos criados na Terra foram Adão e Eva, só 2 espíritos. Os restantes são afluxo do seio da Terra, ou seja, eles foram buscados das profundezas da Terra para serem soprados no ventre da mulher. Mas para que isso não fique nas minhas palavras, vamos ler algumas partes da Bíblia. Salmos 139, 15. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Então, onde estava eu antes de estar no ventre da minha mãe? Vamos ler de novo para responder a pergunta. Salmo 139, 15. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito, entretecido nas profundezas da terra. Então, meus ossos não te foram encobertos no momento que eu fui entretecido na profundeza da terra. Então, no ventre da minha mãe, foi tirado lá das profundezas da terra. Fui soprado no ventre da minha mãe para ter uma nova história aqui nesse planeta, para que se buscasse aonde estava a minha salvação. Mas vamos fazer mais uma leitura para isso não ficar vazia. Não tenho certeza, não sei porquê. Vamos lá. João 3, do versículo 12 ao 13. Se vos falei de coisas terrestres e não o crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então, Jesus desceu do céu e vai subir ao céu. Os que ele vem buscar na sua glória vai subir ao céu, porque vieram do céu. Vieram do céu, arrastado pela cauda do diabo, lançado na terra, para as profundezas da terra, aguardando o juízo. Juízo este que eu agora saí dele, estou neste juízo, o juízo de pecador, que não sou mais escravo do pecado, mas tendo a certeza da minha salvação, porque o Espírito atesta essas coisas. Muito bem. Então, mas continuando as leituras para reafirmar aquilo que eu estou falando, para não ficar uma coisa sem sentido, vamos continuar lendo a palavra de Deus. Salmos 139, do 13 ao 16. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo assombroso, tão maravilhoso fui feito, maravilhosas são tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui feito, entristecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. No teu livro estão estas coisas, foram escritas, os quais em continuação foram formadas, ainda que delas nenhuma delas havia. Atesta ou não atesta o que eu falei, as revelações que me foram dadas estão atestadas nas Escrituras. Bendito, louvado e engrandecido o nome do Senhor Jesus para sempre, por esta graça, por essa maravilhosa graça. Vou ler de novo porque é maravilhoso.
Salmo 139, do 13 a 16. Pois possuísse os meus rins, cobrisse-me no ventre da minha mãe, e eu te louvarei, porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui feito, entristecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro estão escritas todas essas coisas, nos quais estão em continuação, foram formadas quando nenhuma delas haviam sido feitas. Glória a Deus! Até o próximo capítulo.